Camila trabalhava como garçonete em um café simples no centro da cidade. Todo dia, ela acordava cedo, vestia o uniforme e ia para o trabalho. Mais um dia servindo cafés e sanduíches para os clientes apressados. Aos 25 anos de idade, Camila era uma moça batalhadora. Ela morava em um apartamento pequeno com a mãe, que era costureira, e passava horas na máquina de costura para pagar as contas, e com a irmã mais nova, Sofia, de 12 anos, que sonhava em estudar arte. A vida não era fácil. O pai delas tinha morrido anos antes, deixando dívidas e muitas saudades. Camila guardava parte do salário para ajudar em casa, mas no fundo, sonhava com um futuro melhor, talvez abrindo seu próprio negócio ou viajando para lugares distantes. Um dia chuvoso de outono, o céu cinza e muita chuva caindo. Alejandro, um homem de 28 anos, herdeiro de uma família de empresários donos de uma empresa de eletrodomésticos, dirigia seu carro caro pela Rua do Café quando o motor parou de repente. Furioso, ele saiu do veículo encharcado xingando o tempo e a sorte. Precisava ligar para o mecânico e esperar. Viu o café ali perto e entrou, batendo a porta com força. "Um café bem forte, por favor", disse ele irritado, enquanto procurava o celular. Seus olhos cruzaram com os de Camila atrás do balcão. Foi como se o mundo parasse. Ela sentiu um calor no peito, e ele, pela primeira vez em anos, esqueceu a raiva. Amor à primeira vista, daqueles que mudam tudo na vida de uma pessoa. Camila serviu o café com as mãos tremendo de nervosa. "Aqui está o café que o senhor pediu. Precisa de mais alguma coisa?", perguntou Camila. Alejandro sorriu pela primeira vez naquele dia, pois estava de mau humor. Só de um lugar seco para fazer uma ligação. "Meu carro quebrou lá fora." E nas 2 horas que se seguiram, Camila e Alejandro conversaram sobre várias coisas, enquanto a chuva caía lá fora. Ele contou sobre sua vida agitada, cheia de reuniões e viagens. Ela falou da família e dos sonhos de um futuro melhor. A conexão foi imediata entre os dois, como se conhecessem há anos. Antes de sair, Alejandro deixou uma gorjeta generosa e pediu o número de Camila. "Posso te ligar? Quero te ver de novo." Nos dias seguintes, eles trocaram mensagens. Alejandro vinha de um mundo diferente. Mansões, festas elegantes e uma noiva escolhida pela família. Isabela, uma mulher fria e calculista de uma família rica. O casamento era para unir fortunas e salvar a empresa da família, que estava em dificuldades financeiras. Alejandro não a amava, era só pressão de sua família. Em um dos primeiros encontros secretos, em um pequeno fast food, ele desabafou com Camila: "Minha vida é uma mentira. Meu pai me obriga a casar com Isabela para salvar a empresa da nossa família. Mas com você, eu me sinto vivo. Sinto que existe esperança na vida, que existe uma saída." Camila, tocada com o que estava ouvindo, disse: "Eu entendo. Eu luto todo dia para ajudar minha mãe e Sofia. A vida não é justa com ninguém, mas pense positivo. As coisas vão melhorar, você vai achar uma saída. E seja o que você decidir, eu te apoiarei." Emocionado com o que acabara de ouvir, Alejandro dá o primeiro beijo em Camila. Apesar das diferenças de classe, eles começaram a viver momentos felizes em segredo. Uma noite, foram a um parque de diversões. Camila ria alto no carrossel, algo que não fazia há anos. Alejandro ganhou um urso de pelúcia para ela na barraca de jogos. "Isso é para você se lembrar de mim", disse ele abraçando-a. Outra vez, foram ao cinema ver um filme romântico. No escuro, ele segurou a mão dela, e ela sentiu lágrimas de emoção. "Você me faz sonhar de novo", sussurrou Camila. Eles descobriam que o amor podia desafiar barreiras, preconceitos de amigos dele, que achavam Camila inferior, e mentiras que ele contava para a família. Mas o mundo não aceitava fácil. Isabela notava que Alejandro estava distante, e o pai dele cobrava o casamento. Uma tarde, enquanto Alejandro falava com Camila no celular rindo de uma piada dela, o pai entrou no quarto e viu as mensagens. Furioso, ele pegou o aparelho. "Quem é essa garota?" "Uma garçonete." "Você está louco." Alejandro tentou explicar, mas o pai fez chantagem. "Ou você acaba com isso agora, ou te deserto." "Esqueça essa bobagem." Alejandro rebateu. "Como você vai me deserdar, se está quase falido? Vou herdar o quê? Dívidas? É tanto que está me forçando a casar com Isabela, só para salvar a sua empresa. Isso é hipocrisia." Revoltado, e sem saber o que responder, o pai de Alejandro sai do quarto injuriado. Com o coração apertado, Alejandro decide se afastar de Camila. Mandou uma mensagem: "Preciso parar de me encontrar com você, desculpa." Camila leu, chorando sozinha no quarto, sentindo o mundo desabar. A saudade era insuportável.
Alejandro passava dias evitando Isabela. Começou a observar Camila de longe. Parava o carro perto do café, via ela trabalhar pelo vidro. Com o coração doendo pensava: eu não aguento viver sem ela. Isabela, desconfiada, contratou um detetive para seguir Alejandro e descobriu tudo. Furiosa, foi até o café. Você é a vaca que está atrás do meu noivo? Gritou Isabela na frente dos clientes. Camila, se sentindo humilhada, tentou se defender. Não é bem assim. Isabela ameaçou: se você não parar de se encontrar com meu noivo, eu mando fechar esse café fedorento e acabo com sua vida. Sua família vai para a rua morar embaixo da ponte para sempre. Camila, com vergonha, corre e se tranca no banheiro, chorando. Por que o mundo é tão cruel? Pensou a moça. Mas o amor de Camila e Alejandro era mais forte. O rapaz soube de tudo que Isabela fez no café contra Camila, naquele dia através de uma mensagem que Camila enviou para Alejandro depois de semanas sem se falar. Não aguento mais, vamos nos ver em segredo, eu cuido de você. Eles começaram uma luta para se encontrar às escondidas. Em uma lanchonete afastada do centro da cidade eles foram se encontrar. Eu sinto sua falta todo dia, disse Alejandro. Camila chorou. Eu tenho medo, mas te amo muito. Outra vez, fingiram ser estranhos em um café diferente, mas trocaram olhares cheios de emoção. Camila contava sobre o dia duro, ajudando a mãe com costuras extras para pagar aluguel. Alejandro prometia: um dia, vou resolver isso. Eles passeavam por ruas vazias, falando de sonhos. Ela queria uma casa maior para a família. Ele queria liberdade. Alejandro era inteligente e via oportunidades nas coisas. A empresa da família, de eletrodomésticos, estava no vermelho por dívidas. Ele estudou noites inteiras, analisando mercados. Descobriu uma chance, uma parceria com empresários americanos para exportar produtos inovadores, como geladeiras inteligentes. Em uma reunião tensa em um hotel de luxo, ele apresentou o plano com confiança. Isso vai nos colocar no topo, disse Alejandro. Os americanos adoraram e fecharam o negócio. Milhões entraram nos cofres. A empresa prosperou, e Alejandro ganhou independência financeira. Com o sucesso, ele confrontou o pai: agora sou eu quem manda. Não preciso do seu dinheiro ou das suas regras. O pai, surpreso, ouviu calado, e teve que passar por cima de seu orgulho e aceitar as novas regras ditas pelo seu filho. Alejandro terminou com Isabela em uma conversa muito difícil. Acabou. Não te amo, nunca te amei. Com muita raiva, Isabela fez ameaças ao rapaz. Vou usar minha influência, meu dinheiro, e vou acabar com você, contar tudo para a imprensa. Vou destruir sua reputação. Mas Alejandro sorriu. Eu tenho um vídeo seu com o motorista, que vocês gravaram na intimidade de um quarto. Ele me mostrou, quando você decidiu demiti-lo e ainda o humilhou. Ele veio me contar tudo. Imagina só se esse vídeo vazar nos sites de fofoca, o que vão pensar de você, a santa, a que levanta a bandeira dos bons costumes, coisa que você nunca foi. Sem saber o que dizer, Isabela vira as costas e sai da sala bufando de raiva. Dias depois, no café, Camila servindo as mesas. A porta se abre, e Alejandro entra com o coração cheio de ansiedade. Sem pensar duas vezes, se ajoelhou no meio do salão, com um anel brilhante na mão. Camila, você é meu tudo, quer casar comigo? Sem acreditar no que estava acontecendo, Camila começou a chorar, e disse: sim, 1000 vezes sim. Eles se abraçaram, aplaudidos pelos clientes. Camila e Alejandro se casaram em uma cerimônia simples, com amigos verdadeiros. Alejandro ajudou a família de Camila, comprou um apartamento maior e pagou os estudos de Sofia. Camila abriu seu próprio café, realizando seu sonho de ser empresária. Juntos o novo casal viajaram, riram e construíram uma vida sem barreiras. O amor venceu, e eles viveram felizes para sempre. Se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.